valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e hoje com a presença dele, Nonato França, da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Boa noite, queridos ouvintes. Vamos ao nosso editorial. Jesus e os amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Assim disse Jesus, está em João, capítulo 15, versículo 13. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade da sua imensa afeição pela humanidade, pelos homens. Fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação do seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhes o esforço para ser entendido em sua casa infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos apóstolos, seus discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos curados pelas suas mãos haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que se gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais prefeririam estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde teus amigos.
não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige muito. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 23 anos. Até hoje foram produzidas 1.317 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, levando sempre conhecimentos atuais, analisados à luz da doutrina espírita. Afinal de contas, todos nós hoje já somos cientes da existência de um ser supremo, aonde algumas pessoas o definem como Deus, deram o nome de Deus a essa força suprema. Precisamos conhecer as suas leis. Sabe por quê, querido ouvinte? Nós fazemos parte desse mesmo contexto e a doutrina espírita tem esse papel, porque ela agrega tantas outras ciências, acrescentando luminosidade com informações vindas do mundo espiritual. O nosso mundo originário tem dado contribuição desde 1857, fazendo com que sejamos de fato filhos de Deus, entendendo suas leis. Então fique antenado conosco até o final desta edição. Novidades? Temos e muitas, que aliás, quero logo iniciando também o programa, hoje teve o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, uma festividade da Igreja Católica, o qual nós nos lembramos perfeitamente daquelas sábias palavras do Espírito Emmanuel, que nós sempre devemos buscar o momento psicológico de festas, confraternizações, momentos religiosos para promovermos ainda mais a paz e a felicidade no mundo. Então, hoje, Belém do Pará foi o centro de foco de muitas luzes através da fé católica. O nosso parabéns à família católica, ao povo paraense, hoje, pelo Círio de Nazaré. Esse é o papel da doutrina espírita, fazer com que nós nos entendamos como filhos de Deus. Afinal de contas, estamos aqui para ajudar sempre. E agora vamos a uma curiosidade. Você gosta de trabalhar? Não gosta de trabalhar? Você sabia que isso é até mesmo uma coisa intuitiva? Coisas que você já viveu em outras existências. Mas vamos à palavra. De onde vem a palavra trabalho? A palavra trabalho vem do latim tripalium, termo utilizado para designar instrumento de tortura, ou mais precisamente, instrumento feito de 3 paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de pontas de ferro, nas quais agricultores bateriam o trigo, as espigas de milho, o linho, para rasgá-los e esfiapá-los. Por muito tempo, o significado de trabalho foi associado a fardo e sacrifício. Na Grécia Antiga, o trabalho era desprezado pelos cidadãos livres. Platão considerava o exercício das profissões vil e degradante. Nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como tarefa penosa e humilhante, como punição para o pecado, ou ser condenado. Ao ser condenado, Adão teve por expiação trabalhar para ganhar o pão com o suor do seu rosto. Significado das palavras, mas hoje já se tem um entendimento muito mais nobre da própria palavra trabalho. Digno o homem do seu trabalho. Afinal de contas, nós somos espíritos em processos de evolução e o que nos faz crescer é o trabalho. Deixou de ser aquela coisa penosa. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros. Nestas poucas palavras está encerrado o maior segredo da felicidade. Quando nos preocupamos demasiado com as nossas pessoas, nossos problemas crescem
desmesuradamente. Mas quando esquecemos de nós um pouco para cuidar dos outros, esquecemos nossos problemas que se vão resolvendo por si mesmos. Então, esqueça-se de si mesmo e pense nos outros e achará a felicidade. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a AD Pará, tem em suas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado. Lá você vai encontrar também mensagens e algumas palestras de expositores espíritas que participam da AD, que tem aquele compromisso de levar a mensagem espírita a diversos cantos da nossa capital, como falamos, região metropolitana e parte do interior do estado. Com essas visitas, nós colocamos lá os cartazes de divulgação. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Olha esta semana, nosso querido amigo Afonso Mota estará no Conjunto Satélite Centro Espírita Lírios de Amor e Paz. Então vá fazer uma visita lá ao Centro Espírita e ao mesmo tempo conhecer mensagens da doutrina espírita. Lembrando também que no próximo dia 28 já estamos a todo vapor. Terá o segundo encontro espírita Lírio do Vale AD Pará. Será no dia 28 de outubro. Repetindo, 28 de outubro, Teatro Gasômetro, às 19 horas. Bruno Miranda levará o assunto ufologia, assunto do momento, trazendo informações atualizadas. Bruno Miranda, que tem uma vasta experiência de pesquisas sobre os fenômenos UFOs. Afinal de contas, sabemos também, à luz da doutrina espírita, há muitas moradas na casa do meu pai. Quer saber? Discos voadores existem? Eles deram sinal de vida? Dia 28 estaremos lá. Simone Batista emendando o assunto, sabe por quê? O nosso corpo de carne está evoluindo e dentro dessa evolução, algumas pessoas já estão entrando em contato com esses seres de outros orbes. Então não perca, faça logo aí a sua agenda aí. Detalhe importantíssimo, entrada gratuita, não paga nada. É Lírio do Vale e AD levando o conhecimento para a sociedade belenense. A última do momento: ao visitar a cidade de Salinópolis, Pará, não deixe de fazer uma visita ao Centro Espírita Videira de Luz, localizado na rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio Trevo do Atalaia. No próximo dia 15, domingo, olha só, dá para programar aí, você que vai aproveitar o feriadão. Vai estar em Salinópolis. O palhaço Chantilly e Kisuko da AD estará fazendo uma manhã alegre no Centro Espírita Videira de Luz a partir das 9 horas. Então, domingo, dia 15 de outubro, Salinópolis, Pará, estará fazendo um evento aproveitando o momento psicológico, que é o mês das crianças e tantas outras comemorações. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita em ação através da AD e suas plataformas digitais. Esqueci, Nonato, o endereço da AD, das redes sociais. Então vamos lá, AD, ADE-PA. Você vai abrir, vai ver um catavento de múltiplas cores, pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo da informação.
A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso. Estamos hoje comemorando, aliás, já foi, né, pela parte da manhã, Círio de Nazaré. Nada mais justo do que ele, Padre Zezinho, oração pela família. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Vamos a uma curiosidade. E aí, o almoço do Círio foi proveitoso? Muita maniçoba, pato no tucupi. O Nonato chega a estar com uma barriguinha alta. Abusou hoje ele. Hoje ele abusou, né, Nonato?
Balançou a cabeça ali. Mas aí tem muita gente aí que deve estar com soluço, certo? Ou as crianças. Você quer aprender como acabar com o soluço? É uma dica. Pode funcionar em muitas pessoas. Quer curar um soluço? Olha só essa. Inspire pela boca, engula saliva 2 vezes e depois volte a expirar lentamente pelo nariz. É 99% de certeza que o incômodo irá embora. Terceira chamada é ciência, qualidade de vida. Qualidade de vida é um direito de todos. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, aniversariante da semana, foi uma festona. Márcia Libonati, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Palavras de otimismo. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós, vivendo o Pai em nosso íntimo. Pouca importância dá ao nosso exterior, se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus, não contam as diferenças externas, só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas, pense nestas verdades. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online 2 de outubro de 2023. Os 4 signos que terão muita sorte e bênçãos em outubro. Vamos lá fazer essa viagem ao mundo do conhecimento astrológico, mas tem análise depois à luz do Espiritismo. Veja quais os signos e de que forma essa onda de sorte se manifestará no início de outubro. Autor com informações de O Petróleo. Uma notícia boa enriquece o dia de qualquer pessoa, não é verdade? Ainda mais quando se trata de sorte e bênçãos. Inclusive, essa semana, 4 signos dos zodíacos vão começar o mês de outubro com o pé direito, recebendo muita coisa boa. Quer saber quais os signos e de que forma essa onda de sorte se manifestará? Confira abaixo. Áries. Conhecido por sua coragem e determinação, essa semana os arianos terão o vento soprando ao seu favor. A conjunção de Marte, o planeta regente de Áries, com o Júpiter, o grande benéfico, promete trazer oportunidades inesperadas no âmbito profissional, para aproveitar ao máximo esse momento. Os arianos devem estar atentos às propostas que surgirem e prontos para agir rapidamente. Touro. Os taurinos também terão sua dose de sorte nesta semana. A entrada de Vênus no signo amigo de Peixes indica uma fase de maior harmonia nos relacionamentos e facilidades para expressar seus sentimentos e desejos. Além disso, o trígono formado entre Vênus e Urano sugere surpresas agradáveis no âmbito afetivo. É o momento de abrir o coração e aproveitar as boas energias que estão circulando. Gêmeos.
Comunicadores natos, os geminianos encontrarão nesta semana um céu particularmente favorável para expressar suas ideias e enganjar outros em seus projetos. A entrada de Mercúrio, seu planeta regente, no signo de Libra, promove uma maior clareza mental e facilita a expressão verbal. Além disso, a quadratura entre Mercúrio e Plutão pode trazer à tona informações valiosas que estavam ocultas, proporcionando aos geminianos uma vantagem significativa em suas negociações. E por último, Leão. Essa semana os leoninos sentirão uma forte onda de criatividade e energia vital, o Sol. Seu regente, o trígono com Urano, propicia uma exploração de uma explosão de ideias inovadoras e a coragem para colocá-las em práticas. Além disso, a entrada de Marte no signo de Leão proporciona a energia e determinação necessária para perseguir seus objetivos com vigor renovado. Meu querido amigo Nonato França, eu lendo esta matéria, eu me lembrei, sabe de quê, Nonato? Da minha adolescência e parte da juventude, quando eu lia os jornais dos signos. E eu lendo agora, é mesmo que tá lendo uma matéria lá atrás. Então, às vezes, sempre tem as mesmas coisas, mas, à luz do Espiritismo, eu aprendi, acima de tudo, matéria influencia em matéria, mas em se tratando da dita sorte e felicidades futura, é uma condição de cada um, são estágios na evolução. Mas e aí, Nonato? Como não é que nós estejamos, desconstruindo a astrologia, porque ela é uma ciência, mas nós estamos dando aquela colaboração dizendo que tudo isso pode acontecer na sua vida, mas desde que você faça o devido esforço, não é, Nonato? É o seguinte, queridos ouvintes e Douglas, com relação à matéria lida. O nome do astrônomo, né? Astrólogo, né? O astrólogo era... Esqueci agora. Vai lembrar. Pois é, mas lembra-se do Ligue Jah? O Ligue Jah, né? Tinha o Ligue Jah, né? Era Osmar Cardoso, o nome do astrólogo lá que fazia, né, as premonições. Nós queremos dizer aos nossos ouvintes que, diante das circunstâncias, os signos não são desígnios. Embora tenham os seus significados que estejam correlacionados com a astrologia, né, a astronomia, tá certo? Ela é a precursora da astrologia. Porque já desde os tempos idos, estes, digamos assim, diante das especulações, das suposições, fizeram essa correlação entre os astros e os destinos do homem. Mas o Espiritismo respeita e continua respeitando até isso que se tornou uma vertente, né, da astrologia. Continuamos a respeitar os desejos e desígnios de cada um. E o lado bom disso aí é que nós aproveitamos isso para despertar em nós certas consciências, não é mesmo? Não fazendo disso uma situação digamos assim, de uma certeza, porque a certeza maior dos nossos destinos está nas nossas próprias atitudes, como seres espirituais que somos e agindo mediante a condição de carne, ou seja, na ação da matéria. Então nós precisamos compreender isso, né? Tirar o joio do trigo nesse significado. Ambos têm as suas, digamos assim, semelhanças, mas cada um tem as suas destinações. Nonato França, o que você falou, a mais pura sabedoria. A mais pura sabedoria. Então, jamais devemos esquecer que nós somos responsáveis pelas nossas desgraças e felicidades. Os recursos na natureza, elas existem justamente para nos estimular a caminhada. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, trazendo a mensagem dos imortais, diz: pelas forças das coisas nós somos impulsionados a mudar.
Então tem sim verdades. Matéria influencia em matéria. Mas jamais esqueça, querido ouvinte, de que todas essas coisas só acontecem por seu intermédio através do trabalho. A lei do trabalho agindo. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música em homenagem, Belém do Pará hoje em festa, e festa basicamente o mês todinho. E por que não trazer ele, Zito Borborema, as coisas lindas de Belém. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Não falei do sol mais quente que há, não falei da lua mais bela que tem. Do rio Amazonas, Colosso de lá, Guarajá, Marajó, monumentos também. Do seu seringais e da chuvinha gostosa, e tem hora certa, isso é coisa de lá. Catinga de mulata, erva cheirosa, que perfuma morena que tem no Pará. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Lá de Salvaterra também vou falar, pedaço de Soria onde eu fui morar. Do chapéu virado, praia lá do Mosqueiro, aonde eu passava o domingo inteiro. Voltando a Belém, não esqueço a Conto, o ator famosa do Rio Guamá. Telegrafo Souza, Pedreiras também, aonde fiz muitas faras em noite de além. Não falei do sol mais quente que há, não falei da lua mais bela que tem. Do rio Amazonas, Colosso de lá, Guarajá, Marajó, monumentos também. Do seu seringais e da chuvinha gostosa, que tem hora certa, isso é coisa de lá. Catinga de mulata, erva cheirosa, que perfuma morena que tem no Pará. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Lá de Salvaterra também vou falar, pedaço de Soria onde eu fui morar. Do chapéu virado, praia lá do Mosqueiro, aonde eu passava o domingo inteiro. Voltando a Belém, não esqueço a Conto, o ator famosa do Rio Guamá. Telegrafo Souza, Pedreiras também, aonde fiz muitas faras em noite de além. E vamos a uma curiosidade. Nonato, essa curiosidade eu peguei. Hoje eu tô empolgado porque é Círio de Nazaré. Hoje a festa do povo paraense. Você comeu muito rápido hoje, Nonato? Ainda tenho esse costume feio. Pois é, Nonato, pois é. Eu me lembrei que como hoje teve pato no Tucupi, o Toninho, rapaz, deve estar empolgado. Afinal de contas, também um grande cristão, amigo mesmo. Mas um recadinho pra você aí que é acostumado a comer rápido. Quando você come rápido, engorda mais. Isso porque o cérebro demora para fazer que o seu organismo já está satisfeito, quer dizer, o processamento. Por isso que mastigar devagar é uma boa opção para quem busca perder peso. São as comunicações entre as células. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo.
Já pensou em agradecer a Deus pelo ar que respira desde que nasceu, sem que jamais lhe tenha faltado? O ar está sempre à sua disposição, de graça. Agradeça ao Pai também a água que o descedenta, o sol que ilumina o seu dia, dando-lhe oportunidade de trabalhar, a noite que lhe proporciona o repouso, a saúde, a alegria, os amigos. O agradecimento é uma obrigação que não devemos jamais esquecer. Minutos de Sabedoria, usado pela Márcia, nós sempre recomendamos a você ter esse livrinho de mensagens no bolso. Afinal de contas, a vida às vezes pede tanta atenção e ficamos agitados, fazendo com que o nosso corpo ele mude de ações. Então, uma boa leitura faz com que a mente ela relaxe um pouco. Nós, enquanto almas imortais, nós nos aquietemos um tanto diverso nas nossas emoções. Então, o livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorinho, lido aqui no Terceira Chamada, nós indicamos, principalmente você que tem o hábito de ficar um pouquinho agitado no dia a dia. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelações. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e intelectual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, olha o que encontrei em Provérbios, capítulo 30, versículo 8 e 9. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem riqueza, não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dai-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Nonato, a proposta é hoje, questão da riqueza, porque tem muita gente que diz a si mesmo, se eu fosse rico, eu era mais feliz. Mas nós encontramos tanta gente endinheirada aí, com depressão, síndrome do pânico e as mais diversas preocupações. E o rei Salomão, ele já atentava para isso. Tome cuidado com o que você pede. Tome cuidado com o que você pede.
Mas aí vamos fazer um link com o Livro dos Espíritos, questão 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, sucederá o mesmo com o bem-estar? E eis a resposta dos imortais: não. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam desfrutá-lo. Se se entendesse convenientemente, o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que lhe seja agradável, e não na execução de trabalhos pelos quais não sinta nenhum prazer. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é que perturba. Quer dizer, Nonato, riqueza e bem-estar, duas coisas diferentes. E só logo contribuindo, a riqueza, tanto a riqueza como a pobreza, é programação reencarnatória. Já o bem-estar é condição evolutiva. Meu amigo, suas considerações, você que adora a Bíblia. Pois é, Douglas, vamos ser bem sucinto, copiando aqui uma mensagem de Emmanuel com relação à questão da riqueza, que diz o seguinte: ninguém é rico o suficientemente que não possa receber e pobre que não seja suficientemente que possa dar. Foi tudo aquilo que você falou aí. E com relação ao bem-estar, que é uma outra coisa, é um estado do espírito, tá certo? A sensação de bem viver, tá certo? É uma sensação da confortabilidade do ser encarnado. Assim como as revoltas por conta das circunstâncias de pobreza, que também é da natureza do ser encarnado. Mas bem-estar, repito, é uma sensação agradabilíssima do espírito no cumprimento do seu dever, na prática do bem. Por isso o nome bem-estar. Quando é mal-estar, é porque há uma deficiência nossa enquanto espírito encarnado no campo da nossa busca da nossa perfeição. Portanto, queridos ouvintes, que sejamos bem claros como espírita e como ser imortal que somos com relação a isso. Não tem nada a ver nessas questões da riqueza. Agora, o bem-estar realmente é relativo às nossas condições morais. Esta semana, Nonato, inclusive, por que eu trouxe essa análise para nós fazermos aqui no Terceira Chamada? Porque eu fui abordado, inclusive, na rua, Nonato. Na rua, um amigo nosso, aliás, um amigo, assim, muito distante, ele me reconheceu: Douglas, pediu desculpas, né, porque faz tempo que não ia na Sociedade Espírita Lírio do Vale, e ele disse: eu estou estudando, Douglas, a questão da riqueza. Não foi só ele. E o outro me perguntou se era viável ficar tão preocupado em querer ter mais. Então, já há uma preocupação, hoje em dia, ainda mais, inclusive, essa questão de: será que para que eu seja feliz, eu preciso ter posses materiais? Não, querido ouvinte, você não precisa, porque nós seguimos um padrão de evolução. Nós temos o suficiente para exercer tarefas nesta reencarnação. Como já diz Jesus, o Pai não coloca fardo pesado em ombros fracos. O que você tem que ver são as aptidões que você tem e, de uma forma muito intuitiva, você se questionar: o que é que eu posso fazer de melhor agora? Não é amanhã, é agora. Por isso que o bem-estar é justamente uma condição da própria consciência, como disse o Nonato França. Então, põe uma coisa em mente, certo? É só fazer o laboratório também. Quantas pessoas ditas ricas não estão hoje passando por tragédias familiares? E existe pessoas com poucos recursos financeiros que estão alegres, apesar de terem suas preocupações de manutenção. Então, o Espiritismo ele colabora muito nesses assuntos quando traz na pauta a lei da reencarnação. Somos viajantes do tempo e espaço, somos seres imortais, então vamos nos entender como ser imortal. Não pedir demais para não ser soberbo, mas também não viver na miserabilidade para ter que roubar felicidades. Vamos nos entender sempre como filhos de Deus, um projeto dele feito para a felicidade.
Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Falando em paz, agora é tempo de música. Nando Cordel, Paz pela Paz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais amor, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Faz pela paz, pelas crianças, faz pela paz, pela floresta, faz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a grandeza inigualável de Deus. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A grandeza inigualável de Deus. Não há quem visite as cataratas do Iguaçu e não se mostre extasiado ante a imponência do espetáculo das águas e das quedas. São 275 quedas d'água, com uma altura superior a 70 metros, ao longo de mais de 2 quilômetros do rio Iguaçu. O termo Iguaçu, na língua guarani, deriva de I, água, rio, e Guazu, ou Guaçu, grande.
Isto quer dizer água grande ou rio de grandes águas. Ao lado da exuberância da paisagem, quer seja nos dias de cheia ou de escassez, a dança incessante das águas cantantes não cansa os olhos. Há sempre mais um detalhe a ser observado: as aves que fazem seus ninhos no interior da rocha, entrando e saindo pela cortina de água. As águas que descem barrentas na cheia e, despejando-se com força, levantam uma nuvem de impecável brancura. As gotas que se debatem ao final da queda, correndo lépidas, desejando vencer o leito do rio, brilhando aos beijos do sol como cristal líquido. Há os que olham e ficam quietos. Há os que tiram fotos para mostrar para os amigos. Ninguém vai acreditar numa coisa tão incrível como esta queda d'água, dizem alguns, contemplando a garganta em forma de U invertido, com 150 metros de largura e 80 metros de altura. A famosa garganta do diabo. Alguns se deliciam, se encharcando com as nuvens de água formadas pelas quedas, e capturam um momento deixando-se fotografar. Outros ainda se deixam levar pela emoção da lenda da criação das cataratas. Uma lenda tupi-guarani que fala que há muito tempo o rio Iguaçu corria livre, sem corredeiras e sem cataratas. Em suas margens viviam os índios caingangues, que reverenciavam o deus serpente, filho de Tupã. O cacique da tribo tinha uma filha formosa, chamada Naipi. Ela deveria ser consagrada ao culto da divindade, da grande serpente. Um jovem guerreiro de nome Tarobá se enamorou de Naipi. No dia da consagração da jovem, o casal fugiu, descendo o rio numa canoa. Furiosa com os fugitivos, a grande serpente penetrou na terra e retorceu-se. Provocou desmoronamentos que foram caindo sobre o rio, formando os abismos das cataratas. Envolvido pelas águas, o casal caiu de uma grande altura. Então, Tarobá se transformou numa palmeira à beira do abismo. Naipi se transformou numa pedra junto da grande cachoeira, constantemente açoitada pela força das águas. Vigiados pelo deus serpente, eles permanecem ali. Tarobá condenado a contemplar eternamente sua amada, sem a poder tocar. A lenda é apaixonante e envolvente. Os namorados a apreciam e se encantam, descobrindo a palmeira e a pedra. Em verdade, quem se detém a observar a majestade do conjunto das cataratas, quedas, corredeiras, luxuriante vegetação, não pode deixar de pensar na grandiosidade de Deus. Deus, o escultor incansável que talhou as rochas no decurso do tempo com sua vontade. Deus, que criou a abundância das águas e lhes conferiu sonoridade, de forma que quem ouve a sequência das quedas, constante, pode perceber um mantra, ou um cantochão e embalar a própria alma. Enquanto ainda nem havíamos acordado como homens, senhores de nossa razão, Deus espalhava as sementes do seu amor, criando a mata diversificada de 1000 nuances diferentes. De verdes que se sucedem e se misturam, de folhas, flores, diversidades, onde as borboletas ensaiam bailados de intraduzível colorido. E pintor inigualável, continua até hoje alternando as cores nos arco-íris. Um aqui, outro acolá, indo de um lado a outro da enorme cratera, por onde se esvaem constantemente as águas no leito do rio. Pai Excelso ainda idealizou uma lição de fraternidade para os povos. A maioria das quedas d'água fica em território argentino, mas efetivamente é do lado brasileiro que se apreciam os mais belos panoramas. Então, os povos se abraçam. Brasileiros vão à Argentina para ter a vista de lá. Argentinos vêm ao Brasil para assistir ao espetáculo das suas próprias quedas d'água. Ah, a grandeza inigualável de Deus! Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento? Pode muito, mas vários unidos
pode e muito mais. Ainda continuando com esse espírito de fé. Hoje, em nossa terra, Belém do Pará, fé católica, homenageando a mãezinha de Jesus, Maria de Nazaré, quando encarnada, concedeu seu ventre para nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje teve muitos pedidos e nunca fez mal orar demais. Então vamos unir os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedida e aquilo já conquistado por nós, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais de plantão, para que fluidifique as nossas águas, abençoe os nossos alimentos, abençoe os nossos familiares e até mesmo os nossos amigos que estão de fato precisando de oração. Pessoas que estão passando pelo seu momento redentor, o que nós chamamos momentos de doença. Não perca a fé, porque desde a década de 60 a neurociência já diz: o nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Vamos mobilizar essas energias, seguindo também aquele conselho, aquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E nós não estaremos sozinhos nesse levante da oração. Quem está comigo? Conosco, meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, Jacira e os garotos, os meninos, jovens com toda a potencialidade, Nicolas, Nicael e o Tiago, todo no bairro da Sacramenta. O Góis e a Léo também na Sacramenta, João Renato no conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no conjunto Maguari, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curialtinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva, lá no conjunto Beija-Flor, em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, lá no Rio de Janeiro, acompanhou o Ciro de Nazaré pela RBA, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Adil Bahia, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, oração da noite. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Boa noite, Pai.
Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que com meu trabalho ajudei a conquistar e que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão e pelo amor que encontrei nas pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a aniversariante da semana, Márcia de Bonatti, Nonato França, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última No Limite do Tempo com ele, Nonato França. Quem tem firmeza na vontade forma o mundo ao seu talante. Goethe. Rapaz, o homem inspirou. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.